Olá, Wilson. Estou aqui para mediar aqui esse momento. Eu vou fazer minha audiodescrição. Estou de camisa branca, tenho cor morena, tenho uma cor morena, estou de bigode, um pouco de barba, cabelo preto, uso óculos. E sou conselheiro municipal das pessoas com deficiência de Fortaleza e também estou representando o Comitê SUS com Lula. Também estou na Secretaria da Associação de SUS Desportiva aqui do Ceará. É com muita alegria que a gente está aqui com todos vocês nesse terceiro fórum, né? Já é o terceiro fórum que a gente está fazendo e o nosso tema aqui é a cultura. Estamos com um representante aqui que representa o Ministério da Cultura na parte da acessibilidade. É importante a gente estar aqui tendo esses três comitês, tem o comitê dos cegos, dos surdos e dos físicos, né, com um fórum, para que a gente dê mais visibilidade também às questões políticas sociais, então, e também para dar esse apoio ao nosso presidente Lula nas ações dos ministérios, né? E esses três comitês se uniu para que, durante a campanha, depois da campanha, e assim resolvemos fazer esse fórum. Estamos aqui nesse terceiro fórum. Eu quero agradecer a senhora Ângela, né, da organização, né, do PT Nacional, que está aqui nos apoiando, né, e a gente está fazendo essa live para poder unir forças, né, e pensar juntos, ver as ações do governo federal, né? E eu quero agradecer também, nós queremos agradecer a representante aqui do Ministério da Cultura, né? Só um minutinho, deixa eu aumentar aqui, só um minuto. Pronto. A senhora Márcia, eu quero agradecer aqui pela presença dela, que é secretária nacional da Cidadania, Diversidade e Cultura do Ministério da Cultura, e a senhora Karine, diretora do Ministério da Cultura. Eu quero agradecer vocês duas pela presença aqui na nossa live. E os três comitês aqui, e referente à comunidade surda, que está aqui. Eu quero agradecer também às duas intérpretes, a Cris e a Nádia, a todos que estão aqui também participando desse movimento lindo, né? As pessoas com deficiência. Nesse terceiro fórum permanente das pessoas com deficiência, a nossa pauta principal é a cultura, né? Todos os avanços que a gente teve nesse ano de 2023, as ações da cultura, né? E questões também da acessibilidade, né? E esse terceiro fórum, nós queremos conhecer sobre os editais, né, do Ministério da Cultura em relação às pessoas com deficiência e também todos os participantes aqui, que vai ter um momento depois da fala das duas representantes, participantes também poderá fazer perguntas, então eu convido as duas representando o Ministério da Cultura, né? Nós todos vamos ouvi-las, né?
A, é com muita alegria que a gente recebe, né, a Márcia. Olá, Opa, só um minuto. boa tarde a todos. É uma Márcia, alegria muito. Márcia, só um instantinho. Você tem 20 minutos para falar sobre todas as ações do governo federal no Ministério da Cultura para as pessoas com deficiência. Eu agradeço. Eu sou uma mulher de mais de 60, uma mulher parda. Estou com o cabelo preso e com uma blusa verde e com um brinco dourado em argola. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, nesse momento que a gente está reconstruindo o Ministério da Cultura. É um esforço muito grande, principalmente porque o campo da cultura foi um campo muito atacado, que teve muitos retrocessos. Então, esse é um momento de retomada do diálogo, de retomada de ações muito importantes que foram interrompidas. E acredito que no campo da acessibilidade cultural, né, existe um compromisso diferenciado hoje pelo Ministério da Saúde, da Cultura, no sentido de fazer valer, né, esses direitos e fazer materializar, né, nas políticas públicas essa questão, seja no campo da acessibilidade comunicacional, física, atitudinal, mas também no sentido de prover os meios, né, para os protagonistas, artistas, também de pessoas que tenham deficiência. Então, para mim é uma grande honra. Deixa eu de novo. Alô, posso continuar? Vai. Aham. Mas tu acabou com o bar? Não. Oh. Posso continuar? Pode continuar, Márcia. Eu já deixei os microfones mudos, desculpa. Muito obrigada. Eu queria agradecer a Ângela, né, a todas as pessoas que estão presentes na sala, né, Nonato, Francisca, Kátia, Laílson, Tânia, Otimar, Terra, enfim. Em nome deles, cumprimento todo mundo. Estamos aqui eu e Karina. Karina Gama é a diretora da diversidade, eu estou secretária da Cidadania e da Diversidade. Num segundo mandato, né, pude estar na secretaria entre 2011 e 2014. Na oportunidade, fizemos alguns avanços na área da pessoa com deficiência, criamos um comitê, deixamos alguns legados dentro do sistema MINC, e também, à época, já se fazia um trabalho pela Secretaria de Diversidade Cultural, Identidade e Diversidade Cultural, com Sérgio Mamberti. E nessa retomada, né, da cultura, nós estamos agora fortalecendo o Cultura Viva, né, a Política Nacional do Cultura Viva, que é uma política que reconhece as iniciativas culturais que trabalham com a comunidade, que trabalham a valorização da diversidade. É um momento muito forte, é um momento de diálogo, e eu gostaria de cumprimentar a todos. Eu não tenho a intenção de falar 20 minutos, eu acho que a intenção aqui é um pouco explanar, dar umas linhas gerais, explicar dos editais, mas principalmente também ter a oportunidade muito rica de escutar essa comunidade. Eu acho que foi a primeira vez, assim, todo o meu processo de política pública que eu estou nesse fórum, assim, específico, né, de pessoas cegas, e, enfim, e com esses 3 comitês, né, que se colocou, cegos, surdos, físicos. Então, eu queria compreender também o fórum, né, nacional dos comitês populares das pessoas com deficiência, como é que isso funciona, e como é que a gente também pode conectar a nossa secretaria, o sistema MINC, e a vocês, no momento em que a gente está discutindo também as conferências nacionais, as conferências municipais, estaduais de cultura, e ano que vem teremos a nossa conferência nacional. Então, já fica aqui o primeiro convite para que a gente possa manter essa porta aberta e manter essa conexão ativa, né? Nessa retomada da política de cultura, nós estamos fazendo 2 iniciativas muito importantes. São 2 editais que falam o campo da promoção do Cultura Viva, que é uma política que reconhece as iniciativas culturais que já acontecem nas comunidades e que tenham 3 anos de atividade, que podendo ser coletivos, grupos sem CNPJ ou
entidades culturais com CNPJs sem fins lucrativos. Então, os pontos de cultura são reconhecidos por processos de editais, ou se inscrevendo no cadastro, e, ao mesmo tempo, a gente tem nessa política que a gente fala dos agentes cultura viva, que são os fazedores de cultura nos diversos universos, né, da cultura popular, da cultura tradicional, no campo da diversidade, que aí você abre um leque, porque muitas identidades cabem dentro dessa palavra, e é importante a gente abrir um pouco essa palavra, né? No campo da cultura popular e tradicional, no campo das culturas indígenas. Então, a gente fez um primeiro prêmio, agora, retomando e ativando essa política, e esses prêmios, dos 1.117 prêmios, existe um prêmio específico da diversidade, onde a gente cria um prêmio retomando o prêmio da pessoa com deficiência, no sentido de identificar as boas práticas, né, as iniciativas ou protagonizadas ou, né, dirigidas às pessoas com deficiência, e no sentido desse fazer cultural, desse direito cultural, né, que é um campo muito importante. Eu tive a oportunidade com a Cláudia Werneck, da Escola de Gente, e com o deputado, eu me esqueci, o Jean Williams, criar o Dia do Teatro Acessível, né? E na oportunidade eu pude ir num teatro com todos os recursos de acessibilidade, inclusive a acessibilidade cognitiva, que poucas pessoas falam disso, e foi muito importante eu assistir aquilo, e nós criamos o Dia do Teatro Acessível, né? Então, assim, muito há o que ser feito nesse campo da cultura. Esse campo da cultura é um campo de fruição, mas também é um campo do fazer cultural, também pelas pessoas que têm deficiência, artistas, enfim. Então, esse prêmio reconhece e valoriza 1.117 iniciativas no Brasil todo, são 4 categorias, né? A Karina vai poder discorrer sobre elas. Então, temos prêmios de culturas populares tradicionais, prêmios de culturas indígenas, prêmios da diversidade, dentre eles pessoas idosas, pessoas na área de saúde mental, promoção da saúde mental, pessoas LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, cada uma com 82 prêmios. Os prêmios são de R$ 30.000 e podem ser acessados por pessoas físicas ou por coletivos e entidades. É uma maneira de ativar e é uma maneira de dar o exemplo para estados e municípios de um tipo de instrumento que é o prêmio, que valoriza o que as pessoas já fizeram, que não tem plano de trabalho, não tem relatório, não tem contrapartida. Essa é uma primeira iniciativa, retomando a nossa política. A segunda iniciativa é um edital de pontões, e o pontão é mais aquele ponto que articula outros pontos no seu território, e nós temos aí, então, 31 pontos em cada estado, vamos ter um por estado, e 2, no caso de 4 estados que têm mais população, que é Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e também vamos ter, e aí esses pontos articulam a rede, vão nos municípios que não têm ponto de cultura ainda reconhecido, vão mapeando, estimulando a esses núcleos que já existem a buscar, a se conectar com essa política. Porque a política reconhece, e hoje nós temos 4.335 pontos de cultura no Brasil, mas nós temos somente 1.000 e poucos municípios. Está claro que todo município vai ter um grupo cultural tradicional, que tem a sua quadrilha, que tem a sua celebração tradicional. Ou então, a ideia é que a gente possa estar conectando com esses pontões, esses municípios e esses grupos culturais que ainda não estão reconhecidos. Ao mesmo tempo, esses pontões vão ter 15 pontões que são temáticos. E um deles é um pontão de acessibilidade cultural. Então, ele vai conectar no Brasil quem está trabalhando com isso, onde estão as boas práticas, as tecnologias, e ele vai fortalecer a formação nesse campo em toda a rede do Cultura Viva, nesses 4.300 pontos de cultura, estimulando essa pauta. Né? A parte desses 2 editais, a gente está modelando a política com estados e municípios. Então, a gente está definindo os papéis do nível federal, do nível estadual e do nível municipal. E, pela primeira vez na história, temos uma lei, Paulo Gustavo, que coloca 3 bilhões e 800 milhões
distribuídos em todos os municípios. São 98% das cidades brasileiras recebendo um recurso de cultura que nunca receberam. E, então, eles estão saindo com editais e a gente, então, estimula a modelagem de editais que falem com o campo da pessoa com deficiência e que crie a cultura do investimento nessa questão. Para além disso, o Ministério fez uma instrução normativa onde ele define que 10% dos recursos dos projetos de fomento tem que apresentar um projeto de acessibilidade cultural. Estamos, neste momento, discutindo a regulamentação da Política Nacional Aldir Blanc, que vai agregar mais 3 bilhões por ano na cultura, por 5 anos, e a gente vem discutindo e já tinha uma cota de 20% para pessoas negras, de 10% para culturas indígenas, e agora está se agregando 5% para pessoas com deficiência. Então, são alguns esforços que estão sendo feitos no sentido de buscar atender a este grupo, a este segmento, e, na verdade, é uma concertação de políticas, né? Porque a gente tem a política das cotas afirmativas, tivemos a política das cotas dentro da área das empresas, né? Tivemos todo um processo de evoluir nos processos arquitetônicos, nos processos de implementação, e principalmente também a ocupação de cadeiras, né, dentro do legislativo, dentro do executivo, porque nada sobre nós sem nós, né? A participação das pessoas decidindo a política pública. Então, vários são os avanços, e acredito que a cultura seja um dos processos mais importantes para a gente ampliar, para a gente sensibilizar, para a gente trazer as narrativas, as vozes, trazer o protagonismo, a forma de ver, de vida, de superação que tem esse campo, as capacidades do campo do trabalho, né? Que a gente possa explorar isso na cultura. Já tive a oportunidade de participar do Arte Sem Barreiras, de ver os espetáculos protagonizados por pessoas com deficiência, e sabemos que a arte se supera, a arte nos iguala, como processo, como meio de expressão, e é isto. Eu agradeço a oportunidade, gostaria de ouvir, antes da Karina falar, um pouco o fórum, né? Para que eu pudesse, quando a Karina for explicar o edital, eu possa já ter escutado vocês um pouco e poder aprender aqui com vocês um pouco mais desse universo e das demandas dessas possibilidades de conexão, de interlocução, para que a gente possa orientar a nossa ação de uma maneira muito assertiva. Temos uma parceria muito importante com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estive nessa pasta em 2011 a 2014, como falei. Na época, criei um comitê, né, da acessibilidade no Ministério da Cultura e fizemos alguns trabalhos. Dentre eles, foi essa parceria, criamos um curso de especialização em acessibilidade cultural, que hoje já concentra outras universidades. Fizemos o primeiro encontro nacional e, ao mesmo tempo, fizemos uma conferência livre sobre esse tema. A primeira conferência livre fui eu que estava aí participando. Então, assim, é um momento também da gente pensar como a gente vai ter oportunidade de fazer uma conferência temática ou uma conferência livre, em que a gente leve essas questões desse universo da pessoa com deficiência para a pauta da cultura. Então, também tem outras iniciativas na Funarte, a Funarte está fazendo um grupo dos artistas, enfim, estamos nos somando junto com a ministra Margarete Menezes, a quem deixo aqui já de antemão o grande abraço dela e os cumprimentos dela, e é uma pessoa que está ao nosso lado, está junto conosco lá nesta causa tão importante. Eu agradeço, né, e abro a palavra para eu poder conhecer um pouquinho antes da Karina explanar os editais, conhecer um pouquinho do fórum, né, e um pouquinho das demandas que vocês apresentam. Muito, muito obrigada. Secretária Márcia, a Joana está aqui? A Karina? Não, a Joana. Joana, Santos. Joana, por gentileza, tu faz a explanação do fórum que a secretária nos pediu? Coincidência, tem um fórum. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Ok. Bom, gente, o pessoal, os que não veem já me conhecem, mas vou fazer uma breve descrição. Eu sou uma mulher branca, também como Márcia já tenho mais de 60,
tenho cabelo curto, meio repicado, tá? Estou com uma batinha aqui indiana e é uma satisfação conversar com vocês. Queria dizer que foi muito estimulante a fala da Márcia Hollenberg, porque, em certa medida, ela entra em sintonia com muitas das questões que nós temos postulado para uma cultura acessível e inclusiva para as pessoas com deficiência. Bom, Márcia, respondendo rapidamente à sua primeira questão, o que é o Fórum? Nós somos um movimento popular, nós somos constituídos pelos 3 comitês, Cegos, com Lula presente, Comitê Surdes e Comitê dos Deficientes Físicos. Nós estamos, como eu digo, vinculados à Casa 13, e o Fórum são reuniões que os 3 comitês realizam de 2 em 2 meses para escutar os ministérios, para escutar os gestores de governo e para apresentar propostas que possam apoiar e qualificar as políticas. Nós já realizamos o primeiro fórum com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o segundo fórum com o Ministério da Tecnologia e esse terceiro fórum agora com o Ministério da Cultura, que a gente agradece demais. O fórum ele não pretende, vamos dizer assim, substituir nem competir com os organismos institucionais, como as entidades, com CNPJ, com sede própria, com estatuto. O fórum é um movimento popular, né? É um conjunto de pessoas com deficiência pensando e trazendo nossas demandas, né? E, assim, obviamente, a gente também não pretende esgotar a pauta da cultura, porque a gente sabe que ela é imensa e muito complexa e exige, para trazer acessibilidade, exige um trabalho muito grandioso, envolvendo todos os agentes de governo, a iniciativa privada e por aí vai. Nós elaboramos a Carta do Terceiro Fórum, que logo que nós encerrarmos aqui, vamos fazer chegar às mãos de vocês, né? A gente pretendia publicar no site do Comitê Cegos com Lula Presidente, mas nosso web está meio adoentado e não conseguiu publicar a nossa carta hoje. Então, nós vamos fazer chegar a vocês a nossa carta, onde, em certa medida, muito do que nós pedimos já está contemplado pelas ações e iniciativas que você brevemente descreveu aqui. Mas eu queria acentuar, nós apresentamos 10 propostas, e algumas delas pedem que se removam as barreiras arquitetônicas para que, nas cidades de médio e pequeno porte, e muitas vezes de grande porte, as pessoas consigam chegar às casas de espetáculo com acessibilidade, com segurança, e possam fruir as manifestações culturais com independência e autonomia, né? A gente sabe que isso exige um pool de ações de todos os ministérios, como, por exemplo, o Ministério do Transporte precisa pensar em rotas acessíveis para que as pessoas com deficiência estejam nesses locais. As pessoas dizem, pessoas com deficiência não vão ao cinema, pessoas com deficiência não vão à casa de show. Muitas vezes realmente não vão, ficam em casa. Por quê? Porque elas sabem que vão se defrontar com barreiras arquitetônicas desde a saída, desde a porta da sua residência até chegar ao local, né? A gente sabe que isso não depende só do Ministério da Cultura, mas se começar a pensar e buscar nos agentes estaduais e municipais uma fiscalização. Uma outra coisa que a gente pede é o mecanismo de monitoramento e fiscalização para ver a qualidade da acessibilidade. A gente sabe que nas grandes cidades tem muita coisa sendo produzida com acessibilidade, né? Mas
Eu acho que se o Ministério da Cultura começar a dizer, olha, só ganham editais se pelo menos houver uma cota ou a totalidade dos projetos com ações de acessibilidade, né? E a gente precisa, como a gente pediu ao Ministério da Tecnologia, monitoramento e fiscalização dos conteúdos produzidos. Como é que está a audiodescrição? Como é que está o intérprete de Libras? Como é que está, né, o controle do acesso, né, das pessoas e o combate ao fim das barreiras arquitetônicas? A gente pede também incentivo à produção do livro acessível. A gente tem alguns mecanismos, como o Tratado de Marrakech, né? Mas a gente sabe que ainda há muita dificuldade. E também essa iniciativa dos editais contemplarem os artistas com deficiência, que, em geral, não esse público, a gente tem muito artista realmente, né? Na campanha do presidente Lula apareceram alguns, e essa produção e essa visibilidade precisa escoar, aparecer, ou dentro dos programas culturais, do modo geral, ou a partir de editais específicos, e eu vejo que vocês já estão pensando nisso. Então, os comitês têm uma atividade interessante de formação, de discussão, né? Eles têm seus mecanismos de combate, de divulgação, como, por exemplo, o Comitê dos Cegos tem um site onde ele produz arquivos de formação, de discussão sobre os grandes temas da pessoa com deficiência, né? Temos um canal no YouTube que está em fase de construção. As pessoas os outros comitês têm Instagram, né, onde também escoam, divulgam o trabalho que vem sendo feito. E o fórum é uma ferramenta fundamental, primeiro, para que nós, pessoas com deficiência, convivamos com nossas especificidades, a cegueira, a surdez, a deficiência física, né? E, ao mesmo tempo, para que a gente elabore pautas comuns a essas deficiências para apoiar o governo, tentar, na medida do possível, qualificar as agendas de governo e encontrar alguma visibilidade, né, com respeito às nossas demandas. Então, agradecemos demais essa participação, agradecemos demais a disponibilidade. Queremos enviar um grande abraço à ministra Margarete Menezes, por quem temos grande admiração, uma artista de primeira linha e agora uma grande gestora. Então, muito obrigada e fico aqui para o debate, se houver. Por gentileza, Joana, eu gostaria só de acrescentar também na bela explanação da Joana, o papel também nosso, sabe, é a defesa da democracia, secretária Márcia Carini, e a defesa do governo Lula. São esses dois eixos que nos orientam, né, esses três comitês e o fórum. Obrigado. Exatamente. A carta que a gente pegou uns itens de campanha para a cultura e esse eixo da defesa da democracia, nós somos defensores intransigentes da democracia, do apoio à cultura, né? Porque sabemos o retrocesso que vivemos com esses 4 anos de desgoverno no país. Eu agradeço imensamente, Joana, a sua explanação. Acho que é muito importante o processo que vocês movem, que vai para além das instâncias instituídas, no sentido de criar essa interação, né, e acompanhar. É um processo de participação e, ao mesmo tempo, de acompanhamento da política realizada, induzindo as pautas de interesse de vocês. Então, contem conosco, né? Agradeço e retribuo a sua menção à ministra Margarete, também, que traz uma trajetória de fala muito específica, né, muito significativa, né, de mulheres negras, né, que é uma pauta também que nos mobiliza. Acredito já que essa carta seja uma carta muito importante para a gente considerar no processo
das conferências que estamos construindo, nas pautas que estamos organizando. Então, já recebo essa carta como um componente, né, de propostas que a gente possa levar, né? Estamos, nesse momento, organizando, por parte do Ministério, o Viver Sem Limites 2. Sim. Então, estamos organizando todas as ações do Ministério. Esta é uma primeira reunião, mas podemos ter aqui, em um outro momento, a Funarte, podemos ter aqui, em outro momento, a Secretaria de Audiovisual, que faz, por exemplo, as cópias acessíveis, que ficam depositadas na Cinemateca, mas que a gente tem que fazer essas cópias circularem, não adianta só ter o depósito legal da cópia. Então, eu tenho feito aí um trabalho também de sensibilizar as secretarias, né? Então, podemos ter aí o Viver Sem Limites, será o nosso documento matriz com relação ao compromisso com vocês. Então, tão logo a gente possa fechar a nossa proposta, eu faço questão de que vocês também recebam esse documento por parte do Ministério da Cultura e que a gente possa estar estreitando a participação com esse fórum no sentido de criar esse canal mais permanente de conexão com vocês. Você colocou algumas questões como remoção de barreiras arquitetônicas, e aí essas normativas e os projetos do Ministério já trazem essas prerrogativas como normas, né? A questão da acessibilidade, do investimento em pelo menos 10% do projeto em acessibilidade. É um processo de educação também, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas nesse caso não há o que investir. A gente fala, sim, sempre o que investir na acessibilidade, né? Acho que você colocou um desafio importante com relação ao acesso aos espaços de espetáculo, espaços culturais. Vou levar essa causa como uma causa que a gente também possa estar colocando dentro da questão do PAC, né? Que a gente possa ter essa... A gente está participando aí do PAC da Cultura, o PAC das obras, né? Da retomada das obras, e esse componente, por exemplo, poderia estar sendo colocado como uma diretriz, né? Então, já estou aqui fazendo essa questão. Você levantou uma questão muito importante sobre fiscalização, sobre o grau de acessibilidade das questões. Eu acho que aí há um desafio também de fortalecer o controle social no processo de denúncia, no processo de estar registrando isso, para que a gente possa estar, a partir dessas evidências, né, podendo melhorar essa fiscalização, mas essa fiscalização também, em grande parte, ela é feita pela sociedade, e eu sempre reforço essa importância, né? Outra questão que você colocou foi o fomento às profissões ligadas à questão do campo da acessibilidade, tanto no campo da expressão cultural, como no campo, por exemplo, das profissões aí da tradução das libras, que também é um campo muito importante, né? Da audiodescrição, de saber fazer uma audiodescrição e tudo mais, e dos conteúdos mais acessíveis. Então, são questões importantes que você nos traz e que eu estou registrando aqui, né? E, de antemão, já também me comprometo aí da gente estar conectando o fórum ao processo de conferências temáticas, porque eu acredito que vocês possam ter uma participação em todas as conferências, porque essa causa ela é uma causa transversal e ela perpassa os vários setores, como setores de mulher, de culturas indígenas. Vamos lançar agora um edital do hip hop, que eles já nos pediram uma cota para as pessoas com deficiência, enfim. Então, é uma pauta transversal e a gente pode estar aí agregando e somando essas expectativas que vocês estão colocando, que são direitos muito importantes. Eu agradeço. E só para finalizar, Márcia, dizer que nos nossos comitês há especialistas na área da acessibilidade. Quer dizer, no dia a dia, nós somos profissionais, pessoas que atuam em diversas áreas, e a gente pode, sim, desde que requisitado, apoiar muito ações de governo, a gente pode, né, sem nenhum intuito, vamos dizer assim, financeiro, mas o que a gente quer é que a nossa demanda seja visibilizada e, quem sabe, implementada. Tá bem? Muito obrigada, e já fica aí, a gente está no esforço da questão dos pareceristas, né? Com Sim, certeza teremos aí a oportunidade de estar conectando aí, estamos fazendo uma parceria com a universidade, para ver se conseguimos remunerar os pareceristas, em vez de fazer esse serviço voluntário, né? Podendo profissionalizar cada vez mais esse campo, que é importante.
Então, já estou contando aí com esse espectro aí de profissionais, pode ter certeza. Muito obrigada, Joana. Obrigada. Laílson. Pronto, eu vou agora, como nessa mediação é dupla, eu e o Celso, né? Eu passo aqui para o nosso coordenador do Comitê de Surdes, com Lula, Celso Farias. Boa tarde a todos e todas. Que alegria estar aqui nesse ponto, esse fórum aqui, muito bom. Só um minuto, perdi aqui o Celso. Perdi o Celso, peraí, deixa eu fixar ele aqui. Então, voltando aqui, sou Celso Farias, vamos me descrever, né? Estou de camisa cinza, uso um pouco de... Tenho barba, um pouco grisalho, uso óculos, tenho cabelo grisalho e um pouco careca. As minhas costas tem uma parede que tem uma abertura aberta, assim, feito um tamanho de uma pizza. Então, estou aqui com vocês, dizer a importância desse momento, né, desse fórum, juntando os três comitês, né? Esse fórum possibilita, né, unir as forças para ver as questões, as políticas públicas no governo federal, né, e apoiar também, né, com críticas também, críticas construtivas. E eu quero aproveitar, eu quero também, com muito orgulho, saudar aqui o nosso companheiro Valdo, que trabalha no Ministério da Cultura, né, um surdo bem atuante no movimento, na comunidade surda, né? E voltando aqui à fala da senhora Márcia, importante a secretária estar, né, com essa empatia das ações da acessibilidade para as pessoas com deficiência, né? Eu tive a oportunidade de estar em Brasília e tive uma reunião com o seu secretário Fabiano, e a gente discutiu justamente a acessibilidade nos editais, né? Que as pessoas com deficiência poucos participam, né? E ele falou realmente que o edital do Paulo Gustavo, né, tem uma porcentagem aí para as pessoas com deficiência, ter a participação, né, de mostrar, expressar sua cultura, sua arte, né? E assim foi muito boa essa discussão, essa reunião, né? E ele foi nosso secretário aqui do estado de Ceará e casou aqui com a senhora Márcia, né? Falando sobre todas essas questões mesmo, né? Então, eu coloco agora a Karine Gama para complementar aqui, né? Representando aqui também o Ministério da Cultura. Eu só queria fazer uma ressalva. A Lei Paulo Gustavo ela já traz uma normativa que coloca, inclusive, na própria lei, citam, né, esses grupos, as pessoas, várias comunidades, e se destaca a pessoa com deficiência como um público beneficiário. A instrução normativa ela define uma cota de ações afirmativas de 10% para culturas indígenas, 20% para pessoas negras, e que os projetos tenham um investimento de até 10% para a questão da acessibilidade. Agora, com a lei, com a Política Nacional Aldir Blanc, é que as cotas, embora você tenha bonificação e até cota para pessoas com deficiências, agora que nessa normativa da Política Nacional Aldir Blanc, a cota vai ser instituída como uma normativa nacional. Então, vai ser muito importante, porque são 5 anos de investimento de 3 bilhões ano,
e a gente tem uma cota definida e de público beneficiário dos editais, né, como públicos-alvos dessa lei, que é uma lei que fala amplamente da democratização do acesso, da universalização do fomento, né? Então, é muito importante esse processo que também está se estabelecendo junto aos municípios e aos estados. Então, essa relação com os poderes locais, no sentido de participar, inclusive, da formulação dos editais, exigir essas cotas, porque a lei diz que todo esse processo de fomento que vai ser feito com esse recurso tem que ser feito com uma gestão compartilhada. Então, já está previsto em lei. Então, assim, é só efetivar um direito que já está dado com relação a fazer valer essas questões. A lei é importante ler a lei Aldir Blanc e também a lei Cultura Viva, né? E é importante incentivar os grupos culturais, os grupos políticos que trabalham com ações culturais, né? A se reconhecerem como ponto de cultura, a se inscreverem no Cadastro Nacional, né, que está no site do MINC, e pedir a certificação como ponto de cultura. Quando esses grupos participam, por exemplo, desse prêmio, eles já podem ser certificados como ponto de cultura só na habilitação do prêmio, né? Então, assim, além de premiar, há uma certificação nesse processo de participação. E quando a gente fala da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, ela coloca como público beneficiário os pontos de cultura. Então, eu faço aqui uma alerta, eu aqui estou reforçando a importância, né, dos grupos culturais que trabalham com pessoas com deficiência, ou que promovem os direitos dessas pessoas, se reconheçam como pontos de cultura, para que eles possam estar dentro dessa política de fomento com mais facilidade. Para vocês terem uma ideia, cada pontão desse, por exemplo, vai articular bolsas, agente cultura viva. Então, por exemplo, uma parte dessas bolsas tem que estar focadas em pessoas com deficiência. Então, a importância que são outros instrumentos. O termo de compromisso cultural, que é uma parceria de pelo menos um ano. Então, esse pontão de acessibilidade, ele vai receber R$800 mil para fazer essa articulação, para fazer essa formação durante um ano. E ele vai poder fazer isso porque ele é um ponto de cultura. Então, a importância de vocês se verem nessa política, entrarem para dentro da política do Cultura Viva. Isso não quer dizer que vocês não tenham direito a acessar a política da Funarte, a política do audiovisual, também tem. Mas digo que essa política geralmente é uma política de base comunitária, né? É uma política sem fins lucrativos, não é a ideia do espetáculo como mercado, embora até possa ser um espetáculo que participe do circuito econômico, mas é importante a gente acessar esses direitos conquistados. A lei faz 10 anos o ano que vem, e o programa e a política faz 20 anos, né? Com retrocessos e com avanços, e a gente acredita agora que com bastante avanços, e com avanços fortes, no caso, no campo da pessoa com deficiência. Pronto. Pronto, eu queria colocar aqui, né, eu fiquei feliz que ontem, né, o Ministério, na Secretaria de Comunicação, a SECOM, através do Paulo Pimenta, né, saiu uma normativa falando sobre acessibilidade, né, e tem acessibilidade no governo federal, e isso é importante, porque saiu essa normativa e a gente estava nessa expectativa, né? Agora, a senhora Karina Gama pode começar. Boa tarde a todas, pessoas que estão aqui. Cris, eu queria só que eu vi que o Domingos, ele está com a mão levantada e a secretária ela vai precisar sair porque ela tem alguns compromissos. Então, eu gostaria que ele falasse antes, que eu acredito que ele queira dar uma palavrinha com ela. Domingos, ele está nos auxiliando
na oficina que vai acontecer no dia 22, próximo, né, na sexta-feira. E aí eu acho que seria legal ele ter esse momento de fala e que ela possa escutá-lo, tá bom? Eu posso estar aqui por mais 10 minutos, né? Daqui a 10 minutos eu tenho que sair, mas eu estou aqui por 10 minutos mais e agradeço aí a participação. Gostaria de ouvir todos que possam falar durante esse período. Então, boa tarde, secretário. Então, eu posso, o companheiro falar, eu gostaria de explorar também. Por gentileza, uma boa tarde. Boa tarde. Domingos, você pode falar e pode ligar o seu microfone, por favor. Domingos, por gentileza. Ok, boa tarde. Estão me ouvindo? Estão me Sim. ouvindo? Perfeitamente. Ok, boa tarde para todos, para todas. Agradecer aqui a oportunidade. Eu falo de Pernambuco, sou um garoto de 53 anos, cabelos grisalhos, pele parda, bigode cheio, barba por fazer. Estou usando uma camisa preta com o nome Gratidão, que é um momento para a gente agradecer, primeiramente, por estar num retorno de um governo que pensa a sociedade brasileira. Depois, estar dentro dessa discussão da cultura brasileira, para mim, é algo muito animador, muito me tirou até da UTI da inclusão. Já estava quase na cova da inclusão e já voltei para a enfermaria da inclusão depois que eu conheci a Margarete Menezes, a nossa ministra, a secretária Márcia, Karina e toda a sua equipe. E aí agradecer a Márcia, a secretária, por ter sugerido a ministra para lançar o Cultura Viva em Pernambuco. Não que outros estados não merecessem, pelo contrário, em qualquer lugar do Brasil que fosse lançado, estaria muito bem, porque o governo Lula ele está bem em todo lugar. Mas agradecer aqui em nome dos pernambucanos e dos nordestinos, desse país, do país de Zema, né, que ele quer criar. Então, agradecer por este momento ter sido lançado aqui e conhecer tanta gente boa. Bom, bem rápido aqui, eu produzi e executei o Festival Brasileiro de Música para pessoas com deficiência através do rádio. E todo mundo me chamou que era uma ideia maluca. E, assim, foi bem importante, porque a gente viu que o Brasil tem muitos artistas com deficiência que não se conhecem. Inclusive, quem ganhou o festival foi um mineiro de Sete Lagoas, o Abelim. O segundo lugar foi uma menina de Santa Catarina e o terceiro lugar um pernambucano, mas se inscreveram gente de vários lugares. Então a gente tem que se juntar e aí a minha fala vai mais nesse sentido de agradecimento e de pedir que as pessoas procurem levar esse governo Lula para o lugar onde o brasileiro merece realmente, porque não vai ser os ministros, nem o secretário, nem o presidente que vai conseguir fazer o governo chegar na ponta. Somos nós pessoas com deficiência, nós negros, quilombolas, nós índios, todos nós que ficamos sempre na margem desses 4 anos, mostrar que realmente o Brasil é um Brasil para todos, realmente, para um Brasil que realmente merece estar em todos os lugares. Então, Pernambuco talvez tenha sido privilegiado, porque nós vamos ter a primeira oficina ministrada pelo Ministério da Cultura em Pernambuco. Eu tenho 53 anos, não me lembro de outra. Inclusive, não é uma oficina ministrada por Zoom. Aliás, essa plataforma Zoom é tão ruinzinha. O Google Meet é melhor. Mas, assim, não é pelo Zoom, pelo Google Meet, não é por telefone, não. Vem a diretora Karina vem para cá, para dentro do Instituto de Cegos, falar sobre cultura inclusiva. Então, isso é muito importante, isso é muito reluzente para a cultura das pessoas com deficiência, que precisa ser vista, inclusive, pela cultura, inclusive pelos produtores de cultura do Brasil, pelos produtores de arte do Brasil. Então, eu fiquei assim, muito
encantado, viu, Karina? E aí é bom que você não esteja na sala, para não dizer que é missa de corpo presente, mas para mim a missa tem que ser missa. Fiquei muito encantado com o entusiasmo, a qualidade, o comprometimento que a Karina tem no que ela está fazendo, ainda que eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la, mas assim, prestando em tempo real todas as informações, produzindo documentos para que a gente possa estar levando, trocando ideias, esclarecendo. Assim, eu estou muito feliz de saber que dia 22 o Nordeste recebe esse grande evento aqui em Recife. E aí convido vocês dos estados círculo vizinho aqui, que possam estar conosco, ainda que não venha para se inscrever ou não, mas venha para engordar, para fortalecer esse movimento, porque depois a Karina vai para o Cariri, depois vai para Sergipe, Rio de Janeiro, e a gente vai fazer o mesmo calor humano para que essa política da cultura brasileira inclusiva seja realmente um novo tempo nessa história. Por fim, eu queria convidar vocês também. Eu sou produtor de um evento chamado Microfone Braille, e dentro dele a gente tem dança, teatro, cinema, música, atuação de todos os aspectos da cultura que vocês possam imaginar. É um evento gratuito, vai ser no Teatro do Parque esse ano. A gente precisa lotar o teatro, mas eu estou sempre dizendo que não é lotar o teatro, a gente precisa invadir o teatro de pessoas com deficiência, para que a sociedade pernambucana saiba que nós existimos, porque o Teatro do Parque, ele cheio de gente, ele já é normal acontecer. Agora, se a gente tiver lá de 800 pessoas que cabem no teatro, a gente tiver 400 pessoas com deficiência, passando com a cadeira de roda por cima do pé de alguém, com a muleta, o deficiente passando com a bengala no corredor, nós estamos realmente dando à sociedade pernambucana a visibilidade que nós merecemos, porque a cultura é para todos. Então, eu estou aqui muito feliz, viu, Karina? E o secretária deu um abraço na nossa cantora Margarete. Eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui no teatro, na Concha Acústica da Universidade Federal, e como vocês tratam as pessoas, desde a imprensa, as autoridades e as pessoas. Inclusive, a Margarete foi dançar lá com o pessoal. Achei muito interessante. Então, é isso que a gente precisa. E vamos nos juntar para tornar esse governo o governo que todos nós sabemos que ele era, só não estava com a oportunidade de ser. E aí, viva a Lula e viva o nosso governo do PT. E abraçar o Celso e a Cris, né, que estão aí, essa dupla maravilhosa. Márcia, desculpe. Obrigada, Domingos. Tem mais duas pessoas inscritas. Você quer ouvi-las primeiro ou já responder ao Domingos? Pelos meus cálculos, nós temos mais 5 minutos com a nossa secretária. Vamos tentar, né, agilizar, então. Parabéns, Domingos. Raimunda, você levantou a mão? Pode falar. Fala rápido, por favor. Tem mais duas pessoas. Boa tarde a todos, boa tarde a presidenta aí, né? E dizer para ela o seguinte, que depois que inventaram esta cota, que as pessoas negras com deficiência podem participar de alguma coisa, eu quero dizer que nós aqui em Independência fizemos um filme que ainda não foi lançado devido não ter como é que se diz, apoio. Nós não temos apoio para lançar o filme, e dizer que estou muito feliz em saber que agora, tudo enquanto tem que ter uma pessoa com deficiência nas programações, né? E dizer que eu sou uma pessoa negra, deficiente, 61 anos, cabelos grisalhos, e é isso. Obrigada, viu? Miriam, você agora, por favor. Desculpa, o microfone estava desligado. Boa tarde, eu sou Miriam Barbosa, sou a coordenadora da Setorial Estadual do PT de Pessoas com Deficiência do Rio Grande do Sul. Sou uma mulher parda, com os cabelos grisalhos,
que parecem luzes, mas são grisalhos. E estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento, porque sou professora de arte, trabalho com arte, né? E essa é uma grande alegria a gente poder ter duas mulheres, né? Do que nós ouvimos agora, duas mulheres poderosas, duas mulheres que têm feito acontecer a política da arte acessível, né? Isso para nós é uma grande alegria. Queria que essas duas mulheres que estão aqui hoje, Karina e Márcia, levassem um abraço do Rio Grande do Sul à nossa ministra, Margarete Menezes, dizer que nós estamos muito felizes com o trabalho dela e que ela tem uma voz realmente encantadora, né? E dizer para vocês que é possível, quando a gente sonha, a gente pode realizar. A gente pode realizar o nosso sonho de ter uma cultura acessível, de ter uma arte acessível. Nós já tivemos no município em que eu moro, em Gravataí, Rio Grande do Sul, a prefeitura petista que realizou muitas ações. Nós tínhamos uma parceria com a Fundação de Cultura que se chamava Fundarque Acessível. Nós fazíamos várias peças acessíveis, filmes, bailes, festas, né? A cultura era muito bem trabalhada aqui, então a gente consegue fazer. E, finalmente, dizer que nós, pessoas com deficiência do Rio Grande do Sul e todos aqueles que estão ligados à nossa política, estamos no apoio incondicional ao presidente Lula e a toda a política que ele vem fazendo, né? Nós saímos de 4 anos de trevas e voltamos à luz. E finalizar dizendo: viva a arte, viva o povo brasileiro e viva a cultura. Muito bom, muito bom. Igor, Bem, boa tarde, gente. Você é muito rápido, que eu sei que a nossa secretária já tem que sair. Vou fazer minha Eu estou autodescrição aqui bem ainda, estou rapidinho. aqui ainda. Tá bom, secretária. Boa tarde. Vou fazer minha autodescrição. Igor, seu som está cortando. Só fala aqui do querido estado do Ceará. Falo enquanto coordenação permanente. Estou indo aí na próxima semana. Beijo. O Igor está com problema no som. O Igor caiu? É isso? Caiu, Santos. Tá, então vamos tocando, né? Depois ele... Ele voltou, mas ele está sem som, tá? Eu poderia só me apresentar um pouquinho enquanto o Igor entra. Eu queria. O meu nome é Arnete Borges, eu sou do Ceará, e eu estou coordenando o Fórum Cearense de Pessoas com Deficiência, e estou muito feliz pelo convite que o Igor me fez. Estou muito satisfeita de ouvir tanta coisa que a gente que mora no interior, na ponta, a gente não escutava. E também queria só dizer que eu fui, como é que eu posso dizer? Eu monitorei o Viver Sem Limite por 6 anos, né? Desde quando o outro desgoverno passou os 2 anos na presidência. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo a secretária falando da importância dessa política de ir para dentro do Viver Sem Limite. Então, eu sei que o tempo dela é corrido e eu não vou poder falar muito porque tem outras pessoas, mas quero só aqui expressar a minha alegria de estar participando dessa reunião e agradecer o Igor por me convidar. E depois eu acredito que eu vou poder ter a oportunidade de falar o que é esse Fórum Cearense das entidades. É fortalecer as entidades dos 184 municípios do estado do Ceará. E aqui nós temos muitos artistas,
que não tinham oportunidade. Mas agora, com essa escuta, com essa fala, eu vou poder passar para os meus pares aqui no estado do Ceará. Obrigada. E parabéns. Eu estarei no Ceará, farei uma agenda no Ceará, no Maranhão e no Piauí. Então, Karina vai ficar aí continuar um pouco mais com vocês e também esse contato está mantido, né, o nosso compromisso. Quero ter no fórum um destinatário também das informações do que a gente está fazendo pelo Ministério da Cultura, mantendo também vocês informados. Então, eu peço a Karina também que a gente passe formalmente o nosso comunicado dos editais, com os links para todo o fórum, para que o fórum possa disseminar. E nessa agenda que estaremos fazendo em 16 estados, em 20 dias, estamos rodando aqui 16 estados e atendendo outros estados de maneira online, né? Então, estamos à disposição. Vindo ao Ceará, me coloca à disposição de poder ver o momento, talvez, de criar essa agenda para que a gente possa se encontrar pessoalmente, tá? Então, me colocando à disposição. Queria agradecer, peço desculpa por ter que sair, mas eu estou aqui com a minha casa, com pessoas de fora que vieram visitar, me conhecer minha família. Então, eu tenho aqui que ainda serviu o almoço, que ainda eles estão ali na beira. Então, eu peço desculpa, mas acredito que a gente tem aí uma agenda de segunda a sexta e também final de semana, quando a gente puder. Estou à disposição e vamos conversar e vamos manter esse contato. Gente, muito, muito obrigada. Eu peço desculpa e aqui me despeço. Um grande beijo. E Karina depois manda para mim aí os arrazoados. Anotei algumas coisas aqui que gosto sempre de registrar. Então, agradeço a todos vocês e um beijo no coração de cada um. Vamos manter essa rede muito unida e contem comigo no Ministério da Cultura. A Karina continua agora, Celso? Sim, a Karine, né? Bom, então vamos lá, eu fico feliz. Primeiro, eu queria externar minha emoção de estar participando junto com todos vocês aqui. Dizer que as relações já foram um pouco estreitadas, né? Conhecer o Fagundes, o Santos Fagundes foi maravilhoso, o Domingos, então eu já me sinto um pouco pertencente a esse grupo. Vou me descrever, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos um pouco abaixo dos ombros, encaracolados, escuros, eu uso óculos, eu também eu tenho uma visão monocular, né? Então eu perdi 90% da minha visão direita por uma toxoplasmose que eu tive, que foi na época do útero ainda, foi uma toxoplasmose uterina. E, bom, não sou gorda nem magra, meço 1,60 m e estou aqui muito feliz de estar participando desse momento, sabendo que a gente está começando, né? Essa retomada, ela é um processo muito importante, é mais complicado reconstruir do que construir, mas trazendo de novo essa pauta do presidente Lula, da Margarete Menezes, todo esse empenho que eles estão realizando e nos colocando nessa missão, que é muito gratificante. E, portanto, essa alegria, essa emoção de estar aqui participando com vocês, agradecer pelo convite e dizer que a gente está trabalhando, sim, os direitos culturais e entende que os direitos culturais, eles desempenham um papel essencial na inclusão da pessoa com deficiência, são eles que garantem o acesso à identidade cultural, à educação, à participação na vida cultural e procurando principalmente a igualdade de oportunidades e a voz, né, das pessoas com deficiência na sociedade. Então, dentro desse leque de ações que a gente está desenvolvendo, eu vou trazer um pouquinho para vocês o que a gente tem trabalhado, né, dentro da secretaria, considerando principalmente que a gente está nessa retomada. Então, as ações, elas estão em desenho. A gente tem feito uma parceria muito grande. Uma coisa que eu me lembrei é que o Valdo,
O Valdo Nóbrega também está aqui. Ele também é da Secretaria de Formação e Leitura, a Cefli, né? Então, também queria agradecer a presença dele aqui. A gente também está nessa parceria e diversas ações que a gente está promovendo são em parcerias com essa secretaria, com a Cefli, a SCDC e os demais órgãos que compõem o sistema MINC, né? Como a Funarte, o audiovisual, a gente está numa relação mais estreita. E aí dizer um pouquinho para vocês, né, apresentar um pouquinho do que a Secretaria, então, da Cidadania e da Diversidade vai tocar ao longo desse ano. A primeira e a principal ação, então, é a questão da elaboração das propostas, né, para o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limites 2. Então, nós estamos como ponto focal. Participamos também do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, né, do qual os representantes são dessa secretaria, né, que o Valdo faz parte, o Valdo Nóbrega, que é a Cefli, e as duas ações que vão injetar recursos, né, para essas iniciativas, para esses artistas, pessoas com deficiência, e ativar também essa cadeia produtiva, né, de acessibilidade. Um deles então é o edital Prêmio Cultura, o Cultura Viva, o Prêmio Sérgio Manberti, que a Márcia falou um pouquinho aqui com vocês, e aí eu vou explicar mais um pouco, mas a intenção é que a gente disponibilize para vocês todo esse conteúdo, esse material gráfico que a gente tem, inclusive a gente está agora nesse momento fazendo audiodescrição das peças gráficas e também gravando os editais, para que a gente possa disponibilizar isso tudo na plataforma, que é mapas.cultura.gov.br, para que a gente tenha formatos acessíveis, né? Então, esse edital, o Prêmio Sérgio Manberti, ele tem uma categoria que é a categoria da diversidade. Essa categoria ela vai estar premiando 82 iniciativas, que são com R$30 mil, né? Essas iniciativas elas podem ser apresentadas por pessoas físicas, por grupos formais ou informais, em instituições estabelecidas, desde que tenham natureza cultural, com CNPJ. Então, a gente está trabalhando, buscando fazer com que esse fomento chegue à ponta, né? Chegue nesses grupos, nessas iniciativas que não só são compostas por pessoas com deficiência, mas que trabalham para pessoas com deficiência. Então, esse edital ele já está com inscrições abertas. A inscrição ela finaliza agora dia 3 de outubro. Ela é feita por meio dessa plataforma mapas.cultura.gov.br. E essas informações eu vou disponibilizar. Eu acho que eu vou precisar ver com o Fagundes como que a gente vai fazer isso, né? E o outro edital é o edital Cultura Viva, que foi o que a Márcia também comentou, que é o fomento a pontões de cultura. E dentro desse edital a gente vai estar selecionando, então, 46 pontos de cultura, que vão implementar, então, essa rede integrada de ações, de iniciativas artísticas e culturais, iniciativas de formação. E dentre esses 46 pontões, a gente tem 16 pontões temáticos, considerando que um desses pontões, o tema dele é de acessibilidade e equidade. A intenção é que essa implementação aconteça no ano de 2024, né? Então, as inscrições acontecem agora em 2023, a gente faz esse repasse e ele começa a trabalhar, então, com esse recurso, que é de entre 400 a 800 mil reais, ao longo de 12 meses. Dentro dessa iniciativa também está prevista a contratação de agentes cultura viva. Então, cada pontão desse vai estar contratando 60 agentes. E aí a gente também está desenhando para que haja também essa contratação desses agentes que sejam pessoas com deficiência. Então, toda essa estrutura está sendo realizada ao longo desse ano. A gente tem mais uma ação que, então, é a conferência temática de acessibilidade, que está sendo realizada numa parceria com a Secretaria de Comitês Culturais, que é a responsável dentro do Ministério da Cultura pela realização das conferências, a Cefli,
e a SCDC, né? Essa conferência, ela é realizada em parceria com a UFRJ. A gente tem uma parceria já desde 2000 acredito 2010, 2009. Então, a UFRJ sempre tem nos apoiado em todas essas ações que dialogam com a acessibilidade, né? Trabalhando a formação também de especialistas já na acessibilidade. Então, essa conferência temática tem como parceria a UFRJ e também está sendo integrada junto com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A outra ação é o Encontro de Acessibilidade Cultural, que já está na sua 10ª edição, e esse ano também tem a previsão de ocorrer entre novembro e dezembro. Seria muito importante também contar, né, com a participação do fórum. Eu acho que a gente dá início aqui a uma grande parceria para que vocês estejam junto com a gente, dialogando, propondo, né, construindo em conjunto essas ações. E dentre essas ações, a gente também tem um curso de especialização em acessibilidade cultural, que faz parte, então, desse eixo temático de formação, que a gente está trabalhando, então, a formação de especialistas em acessibilidade, também com a UFRJ, e aí uma rede de outras universidades federais que compõem. E por último, eu acho que a gente tem, então, para tratar aquilo que também a Márcia já falou, ela já também entrou muito nesse assunto, que foi a construção da instrução normativa, né, de agosto, que está dispondo, então, sobre esses mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo das pessoas com deficiência, e fala também sobre esses procedimentos, né, da seleção. Então, que cada projeto ele deve prever essas medidas de acessibilidade, sejam arquitetônicas, comunicacionais ou atitudinais. Então, brevemente falando, a gente tem um ciclo, né, de ações que estão sendo desenhadas, concebidas, todas pensando dentro desse eixo da acessibilidade, pensando a questão da inclusão das pessoas com deficiência, né? A secretaria ela tem essa premissa de tratar a diversidade cultural, então a gente está falando de segmentos que estão em vulnerabilidade social, que são marginalizados, então a gente tem toda esse profundo respeito, né, de de pensar numa política pública realmente de inclusão por meio da cultura, considerando a cultura, a arte, né, como sensibilizadoras, né? E estamos aqui, né, para que a gente possa, que a gente continue nessa sequência de ações, de construções, e espero contar com vocês cada vez mais. Gente, boa tarde. Eu queria só falar, porque eu estou com problema técnico na minha internet, então vou ser muito rápido. Karina, eu queria agradecer a você, queria agradecer a secretária Márcia, porque é muito bom ouvir vocês falar. Eu vou fazer minha aula, que esqueceu depois. Eu queria fazer só uma pergunta enquanto falo, tá bom? É, eu sou o Igor, falo aqui do estado do Ceará, sou mineiro, estou com camisa vermelha e com calça azul e no fundo estou com fundo rosa. E a minha pergunta seria porque eu sou estudante de política pública da Universidade Federal do Ceará e eu sei o quanto a cultura é essencial para mudança de paradigmas até dentro da própria sociedade brasileira. Eu que sou aqui da periferia de Fortaleza sei o quanto é difícil ocupar os grandes equipamentos culturais da minha cidade. Então eu queria saber realmente o quanto o Ministério da Cultura tem parceria com outros ministérios. Por que eu falo isso, Karine? Porque eu acredito, meu amor, que a política da pessoa com deficiência só vai funcionar se o nada sem nós, sobre nós, também for uma luta da sociedade brasileira como um todo. Porque eu sou do movimento negro unificado, eu sou do movimento
de povos de terreiro. Então, esses movimentos, eles avançaram porque teve uma união da sociedade como um todo. E, para encerrar, eu queria deixar como uma sugestão, talvez, o Ministério também investir juntamente coordenação com os outros ministérios, tanto estadual como municipal, como é que a gente vai participar dessas conferências, porque a maioria de nós não tem condição financeira de estar nesses ambientes de luta e de deliberação com a sociedade. Mas que bom que o Ministério quer ser parceiro do Fórum e, no que cerne a gente, vocês podem contar com a gente. E muito obrigado a todos e todas. E foi um prazer estar com vocês. E desculpa pelos problemas técnicos, mas é coisa da internet. Então, muito boa noite. Pronto, eu passo a palavra para o Valdo. Valdo, você pode também, quem vai ser a intérprete de voz? Cris? Cris, faz a voz dele. Pronto. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Estão aqui, nós aqui, nesse fórum. Eu vou fazer minha audiodescrição. Estou de camisa com cinza claro, estou com um relógio preto, meu fundo é branco, eu tenho uma pele branca, né? Estou com cabelo grisalho, barba preta e alguns grisalhos brancos, né? Alguns cabelos brancos, né? Então, sou bonito, tenho 40 anos de idade, sou casado, sou pai de 2 meninas, muito fofas. Então, primeiramente, eu quero agradecer às 2 representantes, a Márcia, nossa secretária, e a Karina, que está aqui, né, no momento, partilhando, escutando, e também nossos questões, né, nossos anseios, e assim, no Ministério da Cultura, que eu também trabalho, né. No momento, a gente está nessa batalha, na correria, né, foram retrocessos, né? E a gente está aqui fazendo, né? Porque o governo anterior ele não se preocupava com a cultura, né? E o nosso governo, sim, ele dá toda a visibilidade, né? E a gente trabalha com todas as minorias, né? Então, assim, as pessoas com deficiência tem que ter um espaço, né, de visibilidade também na cultura, né, dando também sugestões, fazendo a sua contribuição para que a cultura seja acessível, né, a todos e todas, né. Então, quero falar aqui, especialmente a comunidade surda. Pouco tempo atrás, saiu sobre os editais, sobre fazer inscrições, né, os editais. Eu vejo que nos editais tem realmente espaço para as pessoas com deficiência, né? E fala também que respeita a quem tem uma língua, né? No caso, a Libras, né? Nós temos reconhecida. Eu vejo que quando sai um edital, né, a gente aceita também receber pessoas, né, presencialmente, né, mas a questão da comunidade surda, né, a dificuldade, as barreiras linguísticas, né, impede, né, o português, e aí a gente precisa ter essa adaptação nos editais e aceitar vídeos, né, para poder também dar essa oportunidade, né, à pessoa surda que tem uma língua, que tem uma cultura, uma identidade.
a comunidade surda tem também sua manifestação cultural, né? E nós precisamos conhecer. Né? Então, o Ministério da Cultura valoriza tudo isso, né? E as pessoas com deficiência, né, que está também participando, né? E a gente vê que a comunidade surda também precisa estar acompanhando isso, né? É uma coisa que não é um favor que o Ministério está fazendo, né? É respeitando a particularidade de cada um, de cada segmento, né? É lei, né? E aí a gente precisa o quê? Se esforçar mais, escutar mais as pessoas, né? É a primeira vez que eu estou conhecendo você, conhecer a Márcia, né? E você também, Karina, pessoalmente, né? A gente teve esse contato, mas não era virtual, né? Então, assim, eu agora faço parte do Ministério da Cultura, né? E a gente está aqui para unir forças, para poder também dar visibilidade às pessoas com deficiência, que é um governo federal que pensa que em todos e todas. Então, nosso trabalho, né, de fomentar, de estar aí juntos, né, sendo parceiros também, as pessoas com deficiência também, e isso que é um compromisso com a diversidade, né? Então, eu quero um beijo aí, um abraço a vocês duas, né? Tanto a nossa secretária e a Karina, a todos vocês e a todos que estão aqui nesse fórum maravilhoso. E aí, é muito trabalho aí, a gente está um ano assim, correndo atrás do prejuízo, fazendo as coisas acontecer, e está dando certo. Karina, continua? Bom, agradecer, então. Foi um prazer te conhecer, Valdo, finalmente, né? Estamos aí juntos. É, muito legal, foi muito bom. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento que ainda não foi sanado, né? Dizer que, Eu, então... Celso está colocando que a Alice Oliveira levantou a mão primeiro e depois Ah, o outro. tá uma briga, a mão vai e volta Bem, o tempo todo. Bom, bem-vinda, Alice. gratidão. Primeiro, quero agradecer ao Igor pelo convite que me fez para estar nesta reunião hoje tão importante, né? Saudar o Celso, saudar você, Cris, que sempre é um grande prazer estar junto, a Francisca, que eu não sei se ainda está na sala, mas que estavam aqui. E a minha fala, ela vem muito em cima da questão da diversidade, especificamente direcionada para a comunidade LGBTQIA+, né? Eu faço parte da Rede Lesbi Brasil, é uma entidade nacional que trabalhamos as políticas públicas, principalmente do segmento das lésbicas, mas eu já vinha conversando um pouco com o Igor, né, sobre essa questão da importância, né, de se ter essa discussão também no campo da acessibilidade, né? Porque, lamentavelmente, a sociedade dá a impressão que não existe sexualidade para esse segmento, né? Ela nem considera. Se não considera a via de acesso, né, facilitar, que dirá pensar nessas outras questões. E acho muito importante que todos esses editais que vocês estão lançando, ele talvez esteja fazendo isso a transversalidade nessa discussão, né? Porque é importante, ou pensar talvez em fazer um direcionado para a acessibilidade, né, dos LGBTs, entende? Talvez isso a gente consiga, com isso, mapear melhor, né,
aonde estão, quem são, né? Porque a gente sempre tem muita dificuldade disso, né? E aí, quando a gente senta com o gestor, às vezes o gestor pergunta, onde vocês estão? Como que é? Entendeu? E a gente não consegue ter respostas porque o próprio IBGE não fala isso, né? Ele retirou, ao contrário. Então, nós não temos como mapear. E acho que seria muito importante que a Secretaria, o Ministério da Cultura, possa, na sua ficha de inscrição, inclusive abrir isso, né? Não sei se já fez, eu não venho nesse momento acompanhando, eu estou saindo de um luto aí muito pesado, e, enfim, e não estava olhando essas histórias. Mas seria muito legal se tivesse esse mapeamento da orientação sexual e do. Ai, meu Deus, fugiu agora o nome. É orientação sexual. Tem um nomezinho, gênero, discussão de gênero. Porque aí você consegue fechar mais e saber, né? Por exemplo, das pessoas que inscreverem editais tal, né? Quem é quem nesse mapinha, entende? E a gente consegue, desta forma, fazer também um grande mapeamento de onde estamos, né? Fora disso, eu estou muito feliz. Tive muito deprimida, como eu acredito que a maioria das pessoas, pelo desgoverno que foi, né? Então, eu estou agora lentamente retornando a toda essa militância e nunca perdi a fé, nunca perdi de que nós temos sim uma possibilidade de fazer um mundo diferente, um mundo melhor. E eu acredito muito, tanto em mim quanto em cada um de vocês, e nas pessoas que estão aí fazendo esse governo. E eu sei que nós vamos fazer uma grande diferença, já estamos fazendo, né? Na realidade, nós já estamos fazendo. Isso me deixa muito feliz e estou aí para contribuir no que for possível. Gratidão. Pronto. Tem o Gustavo, né? O Gustavo do Rio Grande do Sul. Gustavo, se você quiser dar uma palavrinha aqui, tem 2 minutinhos. E a Chiquinha depois. Desculpa, gente, eu estou com o óculos quebrado, tá? O professor Timar, que fez esse convite, quero agradecer. Então, tinha conversado com ele sobre a questão da cultura, né, que a gente tem que entregar. Isso foi em 2002, para entregar alguma coisa sobre a cultura surda, né? E aí foi se passando, a gente não conseguiu, porque o desgoverno, né? E aí a gente entregou também o Timar, sempre acompanhando, o professor Timar sempre acompanhando, para fazer festival da comunidade surda, uma coisa assim, para dar visibilidade, né, à nossa luta. Mas encontramos muitas barreiras antes. A secretária Márcia, né, presidente da Cultura, e a Karina, aqui, falando sobre esses editais, né, sobre essas verbas, né, que estão aí à disposição das pessoas com deficiência, né? Eu vejo que a comunidade surda, ela não tem essas informações, ou essas informações chegam atrasadas, quando vai ver, já passa a data, né, dos editais, passa. Então, nós precisamos, sim, precisamos que a cultura também chegue a nós, para que a nossa autoestima também, não é só a questão financeira, mas que a gente coloque também a questão da língua, da cultura. Então, eu fico feliz porque eu vi o Valdo aí no Ministério da Cultura, o Celso aí sempre lutando por nós, o professor Otimar aqui juntos, né? E a secretária Márcia e a Karina, por favor, veja com bons olhos as nossas questões, que a gente precisa muito. É esse meu recado, um abraço a todas e todos. A Das Chagas, você quer dar uma palavrinha?
Microfone. Microfone das Chagas. Oi. Boa tarde. Só para deixar registrado aqui, né, da imensa alegria que é da nossa luta, né, que a gente acredita e que a gente confia e que a gente vive o processo de solidariedade, de ajuda um com o outro. Eu fiquei aqui ouvindo as falas e lembrando de quando o Cristiane, que eu sou cearense, né, aí de Xerambi, morava em Fortaleza, que a gente se reunia numa praça de uma igreja para conversar com os surdos sobre a importância que era a gente estar no movimento. E aí a gente vem, né, quero aqui trazer a memória do nosso querido companheiro Chuchu, que foi um grande lutador, né, pelas políticas públicas da pessoa com deficiência, tanto na entidade quanto dentro do Partido dos Trabalhadores. Grande Chuchu. E também aqui deixar, né, um registro da memória do nosso querido companheiro Humberto Lipo, um grande companheiro de luta do movimento da pessoa com deficiência, da experiência, né, da política efetivada aí nos governos do Rio Grande do Sul e dos nossos companheiros outros, que aqui também queria deixar registrado, Cândido Pinto, aí de Pernambuco, da terra aí do nosso querido Domingos, e dizer assim que quanto é importante quando a gente se organiza. Nós nos organizamos para trazer o Lula de volta para a nossa presidência, e daí a gente foi mais à frente, ousadamente, se organizamos para organizar o Fórum Permanente dos 3 comitês, né? Que nada mais é do que um diálogo diretamente com a nossa base. Então, eu fico aqui muito feliz de ver o Valdo hoje compondo aí o Ministério, né? De poder ouvir as 2 mulheres aí dentro do Ministério da Cultura, e, para além disso, termos uma ministra mulher negra. Então, eu penso que é nessa transversalidade que a gente precisa atuar na nossa sociedade, para que a gente possa, de fato, combater todos os tipos de preconceito, né? E que a gente possa estar presente em todas as pautas, porque nós, do Fórum Permanente dos 3 comitês, somos mulheres, somos homens, somos negros e negras, somos jovens, né? Somos LGBTQIA+, somos indígenas, enfim, nós somos seres humanos que estamos neste contexto da nossa sociedade. E a nossa luta, enquanto Fórum Permanente, é para que a gente possa dialogar com as nossas instituições, com o nosso presidente Lula, em defesa da nossa democracia, mas também para dizer que nós somos seres que votamos e que consumimos e que declaramos impostos de renda e, portanto, nós queremos fazer parte da sociedade como um todo, né? Para o processo da inclusão, para o processo da quebra de barreiras, tanto de atitude quanto de arquitetura, possa realmente, de fato, existir. Porque não são os animais que provocam as barreiras arquitetônicas, nem tampouco as atitudinais, somos nós, seres humanos. E se somos nós, seres humanos, precisamos nos unificarmos para que a gente possa fazer a luta, tanto dentro do Fórum Permanente, dos 3 comitês, como nas nossas entidades, e quanto nas nossas instituições, seja nos ministérios, seja nas secretarias, mas a minha fala vem para dizer que a gente precisa e já está no tempo de uma unificação para que a gente possa trazer uma política de Estado, porque nós elegemos o presidente Lula, daqui a pouco nós temos uma etapa fortíssima de eleições municipais e nós já estamos nos preparando para que, de maneira, nós possamos eleger e fazer parte da sociedade. Fazer parte da sociedade, não ficar esperando, com muito respeito, que caia as migalhas, mas que a gente possa entrar no orçamento participativo, que a gente possa ter recurso para os nossos estados e municípios, porque quando vai lá para a ponta, até sair da federação para ir para o estado e para o município, as coisas já diminuíram muito, né? Então, eu estou aqui dizendo que a gente tem que se esforçar muito para fazer esse governo do Lula dar melhor do que o que já está, e precisamos nos preocuparmos aí com a eleição de 2024, que é uma eleição de vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas, e que a gente ocupe os espaços que estão desocupados das conferências, que são de controle social, de participação popular,
para que a gente possa, de fato, fazer esta governabilidade. E nós, do Fórum, estamos aqui à disposição para que, de fato, as políticas aconteçam. Porque a nossa cidadania ela é composta por direitos e deveres. E eu penso que uma boa parte já faz seus deveres. E aí está hoje aqui nesse sábado, e o que nos levou de tempo para a gente se planejar e organizar o fórum não foi fácil. Então, a gente precisa valorizar esse tempo que nós, do movimento da pessoa com deficiência, dedica e estamos colocando de coração para que as coisas possam dar certo, porque vai ser bom para a SORG, Secretaria de Organização do PT, vai ser bom para a nossa querida Ângela, vai ser bom para o Domingos e vai ser bom para o Ministério da Educação e para toda a nação brasileira. Então, se a gente tiver uma sociedade que olhe, que respeite, que cuide um do outro e que queira que todo mundo possa estar bem, como diz o Lula, cuidar não é demais. Então, a gente gostaria muito de entrar nesse contexto aí dos cuidados e dos direitos, porque os nossos deveres a gente já faz. Então, quero deixar aqui um beijo, um abraço, feliz de estar com o Pará, feliz de estar com o Ceará, vi que a Pérola está aqui participando. Então, Domingos, sei que no Domingos está a Mara Lília, e agradecer a Ângela por sempre estar presente aqui e por todos e todas dos 3 comitês que aqui se fizeram presente, feliz de ver a Alice, depois de um tempo aí de tempestade na vida dela, ela voltou aqui. Beijo no coração, Alice, tá? E a nossa solidariedade a você. E obrigada aí a coordenação hoje dos trabalhos. E as 2 representantes do Ministério da Cultura. Fico muito feliz, porque cultura é vida, é arte, e é prazer, e é lazer. Isso mesmo. Então, temos ainda a Patrícia e o seu Nonato aqui. Quem mais quiser se inscrever? Santos, não sei se o Santos quer dar uma palavrinha, né? Então, aqui eu peço agora a Patrícia, por favor. Oba, Patrícia! Patrícia! Sou fã da Patrícia, sou fã. Quem é minha fã? Está dizendo aqui. Francisca das Chagas Félix de Souza. Pronto, eu vou fazer minha audição, né? Eu tenho os cabelos pretos até a nuca, camisa preta, sou branca, tenho 50 aninhos, tenho 3 filhos, sou casada e moro aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sou professora do Instituto Nacional de Educação dos Surdos. No momento, eu estou como gerente, né, gerente geral. Bom, e também sou professora de disciplina de arte, né? Bem, estava aqui refletindo sobre a cultura surda. A cultura surda está lá embaixo, né? Ela está ali, ela não está, né, em destaque, né? Ela está, não é menosprezando a cultura surda, mas ela está muito abaixo, né? Então, a gente, né, quer que um festival, no caso, um festival de arte, cultura surda, né? Isso aí é levar, né, a cultura surda para o patamar de igualdade. Eu vejo assim, poderia ver a cultura de cada região, né, surda, né? Nós temos aqui, nós temos a escola bilíngue, né? A gente trabalha essa questão da inclusão, né? E um festival iria dar esse incentivo num todo, né? O incentivo, a gente poderia ver um festival de cultura surda em 2 anos para as pessoas conhecerem, para as pessoas, né? Em Paris, né? França, lá eles fazem esse festival. Isso dá informação, faz cultura para a comunidade surda. Esse festival é uma importância muito grande para a comunidade surda, né? Eu gostaria muito que o Brasil tivesse também. E também eu queria até pedir fazer um apelo aqui ao Ministério da Cultura.
que fale sobre as mulheres negras, surdas, que elas lutam há muitos anos, né? E eu vejo que o STF, ele liberou, o STF liberou para que a Sônia, que estava praticamente em cativeiro, né? Ela sendo escravizada por uma pessoa do poder, né? Desembargador, e ela foi negado o direito linguístico dela há muitos anos, mais de 40 anos. Então, ela foi descoberta aí, só que o STF liberou quem estava, né, fazendo isso com ela voltar para casa. Então, isso foi um absurdo que o STF fez. Eu queria que o Ministério da Cultura desse esse apoio à comunidade surda para ajudar a Sônia. A gente faz um apelo em todos os ministérios. É isso. Agora, seu Nonato Oi. Guimarães, o senhor queria falar? Está escutando? Sim, estamos escutando. Tá. Eu queria fazer somente uma análise rapidamente sobre tudo que está sendo colocado, iniciando parabenizando o fórum, né? Parabenizando também a participação das duas companheiras que representaram o Ministério da Cultura, ficando muito feliz pela boa participação do povo cearense, bem representado, o Comitê Nacional de Surdos, né? Muito legal isso, de ouvir pessoas com falas tão interessantes sobre essas questões. Entretanto, eu quero, essa semana, por coincidência, eu assisti uma análise num site, não estou lembrado do nome, sobre essa questão das políticas públicas do Ministério da Cultura na Lei Aldir Blanc e na Paulo Gustavo. E é muito crítica, né? Tinha mais ou menos 6 lideranças de movimentos culturais de grande parte do Brasil. E como é que se aplica a regulamentação dessas leis? Ora, o legislador, quando regulamenta uma lei, ele faz com 2 objetivos. Pensando na questão republicana e federativa, estados e municípios. E segundo, a questão política ideológica. E a conjuntura atual do Congresso Nacional, ela é muito desfavorável ao presidente Lula e ao governo progressista composto por essa frente amplíssima, né? Inclusive com a entrada do Centrão. E esses conflitos vão gerar incompreensões em grande parte da sociedade organizada, inclusive em nossos movimentos. Eu tenho visto isso no nosso Comitê Nacional de Cegos, com Lula presidente. Então, eu chamo a atenção para isso, porque tem sido questionado, né, porque os interesses da sociedade civil, dos movimentos populares, eles se contradizem com os interesses, em grande parte, dos municípios do Estado brasileiros, controlado por elites e por movimentos mais ligados à direita liberal, né, que é majoritariamente presente na política brasileira. Segunda coisa é que eu vejo a cultura como um ato revolucionário. Se a gente não perceber a cultura como um ato revolucionário, nós vamos apenas estar fazendo um oba-oba de quem acha bonito fazer teatro qualquer, uma música qualquer. Mas eu queria tomar como referência a fala do Domingos aí, que me chamou muita atenção
quando ele citou a questão de fazer uma ação pelo rádio para pessoas deficientes. E isso aí é revolução. Chamar a multidão para invadir com pessoas deficientes o teatro, isso é revolucionário. Isso tem que ser um exemplo para uma mística nova, como os comitês nacionais de cegos, surdos, pessoas físicas, a constituição desse fórum, para a gente fazer um debate de como os recursos que estão planejados no Ministério da Cultura podem servir para reorientar a mobilização da sociedade, a qualidade de vida das pessoas deficientes, para que possamos transformar de fato o Brasil. O presidente Lula viaja ao mundo pregando a paz, tem um parceiro principal, que é o Papa Francisco, pregando o combate à desigualdade, e o seu principal parceiro é o Papa Francisco e alguns pequenos países da América Latina e América Central. O presidente Lula está se mobilizando para combater a fome, negociar ministérios importantes da Econômica Federal para atender aos anseios e à ganância do Centrão e do presidente da Câmara. Então, eu acho que foi muito bom esse debate, conhecer as políticas, inclusive eu vou ajudar a divulgar isso para movimentos culturais aqui no Pará, a região que eu moro, principalmente Castanhal, com a grande cidade aqui da região, mas queria chamar a atenção nossa para essa reflexão, a partir de palavras tão belas e significativas que eu ouvi de pessoas surdas, de outras pessoas deficientes, e pessoas que têm compromisso. Um grande abraço a cada um de vocês e obrigado por terem me convidado a me fazer presente neste fórum. Muito bem, estamos quase finalizando. Tem o Celso Zop Santos aqui para dar uma palavrinha, né? Para poder a gente finalizar aqui esse evento. Por favor, Santos, você está aí? Eu falo antes porque o Celso é mais velho. Pode ser? Ei, Celso. Pode sim, pode sim. Não, agradecer o Ministério da Cultura, né, a secretária Márcia, a secretária Karine, a todos vocês aí presentes, a força, né, que está sendo aí empregada, né, pelos companheiros aí das coordenações dos 3 comitês. Estou muito feliz, né, com o que está acontecendo. Esse terceiro fórum ainda foi melhor que todos os outros, e daqui para frente será ainda melhor, né, com participação, né, como hoje aconteceu e também aconteceu nos outros, né? Estou muito feliz, Karine, muito obrigado, né, pela tua disposição, pela tua energia, sabe? Leva um abraço aí para a nossa ministra, né, a Margarete Menezes. Valeu, gente. Um abraço, né, e até o próximo aí. Fico aguardando aí a missão. Bom, boa tarde a todos e a todas. Foi uma alegria participar desse terceiro fórum e compartilho com vocês, Santos, que esse aqui foi cada fórum que está acontecendo está sendo melhor, mesmo porque a gente vai aprimorando, né? E vocês, organizadores, né, os coordenadores, estão de parabéns. Um agradecimento especial à Márcia e à Karina, né, pela participação aqui brilhante e muito importante, muito esclarecedora, e que realmente elas levem o abraço para Margarete Menezes, que a gente vê que a cultura é fundamental para a sociedade brasileira, para poder seguir naquela proposta do presidente Lula de reconstruir o Brasil. A cultura e a educação são fundamentais. Então, agradecer também a Ângela, que através da SORG, em cada fórum, ela tem
apresentaram uma disponibilidade muito grande, agradecer como é próprio dela, né? E dizer que eu fiquei muito feliz também com esse fórum aqui, porque foram propostas muito interessantes que foram apresentadas e com certeza serão aproveitadas, porque nós queremos ajudar o presidente Lula na construção de políticas públicas. E como o presidente diz da importância da participação popular, a forma que os 3 comitês, né, de cegos, de surdos e de pessoas com deficiência física querem contribuir. Muito importante essa abertura para que o presidente, com todo esse entrave que ele está encontrando, especialmente da parte do Centrão, ele precisa contar cada vez mais com articulações e com mobilização popular. E são os movimentos sociais que vão dar esse respaldo, vão reforçar. Então, muito obrigado aí a todos e obrigado aí pelo convite e obrigado pelos organizadores pela disponibilidade. Celso, muito obrigado aí por ter lembrado da Ângela. Eu esqueci dessa guerreira que eu e a Chiquinha nós incomodamos ela, né? Toda semana. Mas muito prestativa, viu, Santos? Eu que agradeço por participar com vocês, gente. Eu só levo alegria para a Ângela, desde a época que ela usava um apito na eleição de Lula, que a gente fazia muita besteira, quando a gente acertava, ela pegava o apito, subia na cadeira aí, mandava ver. Só leva alegria e traz. Obrigada, gente. Eu queria só, Domingos, eu queria só dizer que a Karina está no meu programa de hoje, na edição do meu dia de hoje, está no meu canal no YouTube. Se alguém quiser conferir mais sabedoria e informação, a Karina está lá no programa Resgatando a Cidadania. É só botar Domingos Sávio Radialista que vocês acham o programa de hoje. Que bom. Celso, Pronto, Celso. toca aí o restante. Estamos, infelizmente, terminando o nosso fórum de hoje, né? A audiência muito boa, tá? Entrou muita gente, né? Realmente esse fórum superou os outros, né? Então, acho que o próximo vai ser melhor ainda, tá? Então, isso é importante, né? Isso aí dando a força também da nossa luta, né? Mostrando a força da nossa luta. Quero finalizar agradecendo a todos vocês, né? Karina, se você quiser alguma consideração, né? A palavra é sua, antes da gente finalizar. Só pedir aqui uma licença ao Celso e a Karina para dizer que a carta que a coordenação do fórum mencionou para a cultura, né? Já foi disponibilizado aí no chat, tá? Então, era só isso. Obrigada. Ótimo, eu ia pedir isso também. Bom, eu queria só rapidamente trazer uma questão que a Alice Oliveira, do Ceará, trouxe, né, falando sobre a questão da acessibilidade de gênero, e informar que a gente, na nossa ficha de inscrição, a gente tem exatamente essa prerrogativa, né, de estar conhecendo, então, quem são esses artistas, quem são esses produtores, né, como que essa cadeia produtiva ela está atuando, quem são essas pessoas. Então, a gente está trazendo, sim, a questão da sexualidade, né, do gênero, e, além disso, a gente também tem bonificação. Então, a gente está trabalhando sempre com a bonificação para a comunidade, para as pessoas LGBTQIA+, para as pessoas com deficiência, para as mulheres, para as pessoas indígenas e negras. E, finalizando, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui presente, dizer que a gente continua em diálogo, que é muito importante fazer parte
desse fórum e entender também todos esses processos que vocês nos trazem. Acho que o diálogo ele é essencial. Sem o diálogo a gente não consegue. E agora, nesse novo governo, né, nessa retomada do Ministério da Cultura, a gente precisa também dessa força de vocês, de saber que vocês estão juntos, de que a gente vai continuar essa caminhada juntos, de mãos dadas, para que a gente consiga alcançar realmente a visibilidade, a promoção, a valorização da pessoa com deficiência dentro desse viés da cultura, e pensando também que é isso, nós somos um país com uma pluralidade de identidades e de diversidade cultural, é isso que nos faz Brasil, né? Então, a gente está aqui junto com vocês. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Santos, foi incrível. Obrigada, Domingos, também, que está aí me ajudando nessa oficina que a gente vai fazer. Eu queria Aguardo dialogar você depois. aqui para comer uma fava aqui em Pernambuco. Estou aguardando você comer uma fava. Vamos lá. E aí eu também espero que essa seja apenas a primeira oportunidade, né, da gente estar colocando, então, essas ações do Ministério e que a gente possa, juntos, trabalhar em cima dessas ações que foram colocadas aqui, né? A gente tem a conferência temática chegando, a gente tem a conferência, é importante que a gente tenha representantes do fórum, e a gente vai poder conversar sobre isso mais para frente, tá bom? Obrigada a todos Eu queria vocês. aqui deixar dito que nós vamos mobilizar os estados para invadir os espaços das agendas aí de vocês duas, tá? Então, É isso aí, a gente vai compartilhar. É isso, pedir Perfeito. para que a gente possa acessar lá, possa invadir o espaço. Um abraço, gente. Um abraço a todos também, beijo grande. A todos vocês, muito obrigado a todos e todas. Agradecer às duas intérpretes maravilhosas, Nádia e Cris. Se não fosse ela, a gente não estava aqui conduzindo. Ao Laílson, que começou aqui, ao Celso Zop, companheiro de muita luta, meu xará, da Chagas, que está aqui, também Santos, a cada um de vocês, ao nosso presidente Lula, quero agradecer estar aqui, porque ele é nosso presidente, a ministra Margarete Menezes, a todos, todas e todos vocês. Muito obrigada. Beijo, Até mais. gente. Tchau. Nonato de Castanhal, quero falar com você, Nonato. Fala, Domingos, um abração. Passa o contato dele para ti depois. Acho que ele não está mais. Passa para mim o contato dele. Tá.